Queridos, eu me encontrei aqui com um texto do livro do Eclesiástico que nos fala sobre o luto. Ele nos diz: filho, derrama tuas lágrimas por um morto, entoa um lamento fúnebre para mostrar a tua dor, e não deixes de honrar a sua sepultura. Eis o costume que os cristãos herdaram dos judeus: o luto e a visita à sepultura aos nossos entes queridos e amigos falecidos. E o texto continua dizendo: observa o luto, depois consola-te de tua tristeza, porque a tristeza leva à morte. Não abandones o teu coração à tristeza. Assim é que os dois momentos são ordenados pela palavra de Deus. Primeiro, o momento de tristeza, de luto, que devemos viver, que a igreja herdou dos judeus, do povo de Deus, como ordem divina. Depois, o momento de afastar-se do luto, para que o nosso coração não fique abandonado à tristeza. Devemos lutar para viver esses dois momentos. Deus nos chama para vivê-los. Primeiro o momento da tristeza, do luto, depois o momento de reanimarmos o coração, não entregarmos o nosso coração abandonando ao luto, mas encontrando a consolação de que São Paulo nos diz, escrevendo aos Romanos, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Sim, Cristo ressuscitou. Um novo mundo, o mundo da ressurreição, raia para aqueles que foram antes de nós. De fato, eles passam por uma travessia difícil, mas um pouco mais adiante, a ressurreição, a glória da ressurreição, as virtudes da ressurreição alcançam os nossos queridos falecidos. Assim, Jesus, enquanto estava nesse mundo, dizia aos apóstolos que há tempo de jejuar e tempo de deixar o jejum, ou seja, há tempo de entristecer-se e tempo de deixar a tristeza de lado. Ele dizia aos apóstolos que enquanto o esposo estivesse ausente, os apóstolos se entristeceriam, mas com a presença do esposo deveria haver alegria. Enquanto Jesus estava com os apóstolos presente, ele os convidava à alegria no Senhor, à alegria verdadeira. Depois que Jesus ausentou-se e subiu aos céus, momentos de tristeza tomaram o coração dos apóstolos. Mesmo a Semana Santa já prenunciou esses momentos de tristeza. E assim é a vida cristã, momentos de tristeza que se encerram, pois aos poucos a luz da ressurreição
recobra a alegria, reanima o nosso coração com o consolo. E é assim que termina o consolo do Espírito Santo, provindo das Escrituras. E assim o texto do Eclesiástico termina dizendo: consola-te quando seu espírito partir. Sim, a igreja tem ensinado que durante aqueles 40 dias que a alma sai deste mundo e finalmente se apresenta diante do trono de Deus, nós devemos acompanhar a alma dos nossos entes queridos por meio de orações. Em meio à tristeza da separação, a oração vai nos reanimando e fortalecendo o nosso falecido para que ele siga a sua jornada a fim de encontrar-se diante do trono de Deus, onde receberá a sentença provisória. Sentença essa que será revelada mais adiante no juízo final como uma sentença definitiva. Sentença essa que Deus é servido de impetrar sobre a alma do nosso querido irmão falecido, para que ele aguarde a sentença definitiva. E assim, meus queridos, durante todo esse período de 40 dias, e mesmo depois até o juízo final, as nossas orações estarão sempre com eles. E assim, à medida que o seu espírito vai partindo para o encontro com Deus, devemos nos consolar, diz o Eclesiástico. Consola-te quando o seu espírito partir. Por isso, meus queridos, quanto mais distantes estamos do dia da morte do nosso ente querido, mais devemos procurar de Deus em meio à sua igreja e com os nossos familiares e amigos o consolo, o ânimo, para que vivamos a vida, para que sejamos fortalecidos, para que não permaneçamos de cabeças baixas. E assim, eu queria concluir com uma palavra muito significativa de São Marcos de Éfeso, ou melhor, São Marcos o asceta. Ele dizia que se nós somos atribulados, não nos perturbemos, pois isso tem acontecido providencialmente. A providência de Deus está nos dando, em meio à crise, a oportunidade de rejeitarmos os maus pensamentos. E fazendo isso, as consequências dos maus pensamentos são cortadas, anuladas, aniquiladas. Se os nossos pensamentos maus persistem, o mal estará prestes a se desenvolver mais e mais. Por isso, é muito necessário cuidarmos dos nossos pensamentos, rendermos os nossos pensamentos a Cristo, oferecermos os nossos pensamentos a Cristo,
e livrarmos-nos de todo pensamento mau que tenta nos acompanhar nos momentos de luto. E assim consolarmos o nosso coração com o consolo que Deus pode nos conceder, bastando a nós policiarmos os nossos pensamentos, a fim de não deixarmos os pensamentos maus tomarem conta de nossa mente. Pensemos nas consolações do Espírito Santo, na beleza das Escrituras Sagradas e na grandeza da Igreja de Cristo e na alegria do convívio com os nossos familiares. E assim vivamos a vida, na alegria e na certeza de que Deus certamente cuida de nós, dos nossos falecidos e de nós que aqui estamos. Deus está cuidando de tudo.